Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. E peço que você, ao achar, deixe sua Bíblia aberta aí, que nós vamos voltar ao texto algumas vezes. Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque por Deus peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não o mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Pai, no nome de Jesus, fez aí a tua palavra, e nós te pedimos que o Senhor fale conosco, para que essa palavra venha produzir bênçãos, frutos, curas, milagres em nossas vidas, para a glória do teu nome. Que toda barreira, que toda resistência, ó Pai, no nome de Jesus, que todo ladrão da palavra seja repreendido agora, e a tua palavra seja pregada com total liberdade, para que cumpra o teu propósito nas nossas vidas nessa noite, ou nesse momento que essa palavra chega até nós. É o que nós oramos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O nosso Deus, querido, é um Deus de compaixão. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Nós ouvimos aqui tanto sobre irmos a Cristo, clamarmos a Cristo, e não estou dizendo que nós não devamos fazer isso é importante, isso é bom, Deus nos mandou fazer. Mas a verdade é que tem algumas vezes que Deus vem até nós. Algumas vezes que pela sua compaixão, como foi dito aqui no texto, o Senhor, Ele vem em nosso socorro. Essa mensagem, ela é, se é que posso dizer assim, né? Deus me permita, pastor João me permita também, é uma continuação do que o pastor João pregou semana passada. Semana passada ele pregou sobre exatamente o texto anterior, Marcos 4,
quando os discípulos de Jesus enfrentaram uma tempestade. Jesus, ele foi ao encontro daquele homem enfrentando uma tempestade. Há quem diga, alguns teólogos, alguns intérpretes da palavra de Deus, comentaristas, chegam a pensar que essa tempestade possa ter sido causada por esses demônios que oprimiam a vida desse homem, tentando atrapalhar ou impedir que Jesus chegasse até lá. Mas Jesus chegou. Jesus foi alcançar aquele que era inalcançável. Jesus foi ajudar aquele que todos tentavam ajudar e não conseguiam ajudar. Eu acho maravilhoso porque no texto de Mateus diz que ninguém passava por ali onde aquele endemoniado estava, mas Jesus escolheu passar por ali. Muitas vezes, muitas pessoas podem olhar para nós, eu já tentei ajudar, não consegui, eu já fiz, não consegui. Talvez as pessoas até às vezes nos reperem, nos isolam. Aquele ali eu já fiz de tudo e não consigo. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, Jesus escolheu passar onde ninguém passa para te abençoar. Jesus chegou a alcançar e tocar onde ninguém toca para te curar nessa noite. Jesus escolheu passar por nós e nos libertar daquilo que ninguém vê, que ninguém sabe, mas que Ele sabe que está no nosso coração e Ele tem poder para quebrar, para curar, para libertar e restaurar a nossa vida novamente. E é interessante nós observarmos que esse homem provavelmente não era nem judeu. Ele estava no território de Gadara, que era um território, naquela época, fora do território judaico. Era provavelmente um homem de uma outra nação, provavelmente era um homem de um outro povo. Por isso até acredita-se que Jesus não permitiu que ele seguisse junto dos outros discípulos, porque ele não era judeu. Mas nós vemos aqui que apesar disso tudo, Jesus foi até aquele lugar. Jesus escolheu passar naquele lugar. Apesar de tudo que havia naquele lugar, sepulcro, um lugar meio esquisito, tem pessoas hoje em dia que não gostam nem de ir a cemitério. Jesus, apesar de tudo isso, escolheu passar onde ninguém passava para abençoar a vida daquele homem. E o que me chama a atenção nesse texto, e que me fez voltar a ele, mais uma vez, eu já falei sobre esse texto algumas vezes, é que ao passar por ali, Jesus fez um milagre. Jesus não simplesmente passou ali e tentou prendê-lo com alguma coisa. Jesus não simplesmente passou ali para colocar uma corrente mais forte, para que ele ficasse aprisionado. Não. Jesus passou ali para fazer um milagre. Jesus passou ali para resolver o problema. Jesus passou ali para mudar o quadro das circunstâncias. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Essa pode ser uma noite de Jesus passando na sua vida. Ele não quer resolver, ele não quer aliviar o problema, ele não quer amenizar o problema, mas ele tem poder para fazer um milagre e resolver o problema. Um problema que talvez esteja se arrastando há anos, um problema que talvez esteja te fazendo sofrer há anos. De uma hora para outra Jesus passa e as coisas mudam. Nós vemos isso na vida desse homem, querido. Imagina a vida dele. Talvez nos poucos momentos de lucidez ele podia pensar, meu Deus, ou sei lá como ele poderia se expressar, como resolver isso, como sair dessa situação. Aonde buscar socorro se todos que tentaram me ajudar não conseguiram? Talvez seja esse o seu pensamento hoje. Você vem num culto de ouvir a palavra e de oração e você pense, o pastor está falando isso porque ele não sabe que eu vivo. É uma situação de anos que não se resolve. Pessoas já tentando me ajudar e nada mudou. Eu quero te dizer, meu irmão, ainda que sejam anos, ainda que aos olhos humanos seja impossível a solução do seu problema, ainda que aos olhos humanos você não veja a saída, como no caso desse homem, ainda que você se sinta até sozinho, não tem ninguém ao seu lado para te ajudar, Jesus escolheu estar ao seu lado, nessa noite, para mudar o quadro. Jesus escolheu dizer para você nessa noite, eu posso, talvez os outros não puderam, mas eu posso, não só amenizar, mas posso resolver. Eu posso, demorou anos e anos para eu passar por esse sofrimento, mas de uma tarde para a noite, um milagre já pode acontecer e a situação pode mudar. Foi o que aconteceu com ele. Jesus curou quando as pessoas foram, quando voltaram, a vida dele já estava completamente restaurada. Você já imaginou isso? Alguém sair por pouco tempo e voltar e a sua vida já está completamente mudada? É o que Jesus pode fazer. É o que Jesus quer fazer nas nossas vidas.
E o que me chama a atenção nesse texto, e por isso eu quis voltar a ele, porque nós temos feito esse culto de quarta-feira como culto de oração e palavra, ou palavra e oração, e isso tem muito aqui na vida desse homem, porque ele ouviu a palavra, ele recebeu a palavra, e depois ele orou. E o que me chama a atenção nesse texto, eu gostei, não tinha percebido, né, como é maravilhoso a gente ler, estudar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, que vem surgindo coisas novas. Quando você compara um texto ao outro, você vai perceber que aqui nesse texto de Marcos, a Bíblia vai nos dizer que ele estava sentado, assentado, desculpe. Em Marcos diz que ele estava assentado, no versículo 15. Versículo 15 diz: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que antes estava dominado pela legião, assentado. No livro do Evangelho de Lucas, já diz que ele estava sentado. Qual é a diferença de assentado para sentado? Eu também não sabia. Mas estar sentado é como você está aí hoje. Isso é estar sentado. Agora, estar assentado já tem uma conotação de estar calmo, de estar posicionado, de estar apaziguado. Você que trabalha com obra, você vai levantar um muro, você tenta botar o muro assentado, não sentado, assentado. O tijolo tem que estar colocado corretamente para que o muro não caia. Então o tijolo ali está assentado. Então isso fala, querido, de aquele homem estar restaurado, não só por dentro, porque ele ficava andando para lá e para cá, então ele estava sentado, parado. Mas havia também um assentamento no interior dele. Ele já não estava mais naquela aflição, naquela angústia, mas ele estava assentado. E eu gosto do texto de Lucas ainda, porque o texto de Lucas vai nos dizer que ele estava sentado, mas ele não estava sentado em qualquer lugar. Ele estava assim como eu e você hoje. Ele estava sentado, mas aos pés de Jesus. Aquele homem que vivia andando para lá e para cá, agora ele estava sentado aos pés de Jesus. Vestido, a Bíblia não diz, provavelmente Deus, o Senhor deu roupa, os discípulos deram roupa para ele, mas ele estava sentado aos pés de Jesus. E aqui eu quero que você pense que aquele homem, anteriormente, ele vivia oprimido por Satanás, pelos demônios. Não era uma coisa opcional, mas era algo obrigado a ele fazer. Aqueles demônios o possuíam, aqueles demônios o oprimiam. De repente, ele se viu liberto, em perfeito juízo. Ele poderia fazer qualquer outra coisa, mas ele escolheu permanecer na presença de Jesus. Ele poderia ter ido embora. Quantos fizeram isso? Eu fui curado, vou embora. Recebi minha bênção, vou embora. Mas ele não, ele escolheu ficar na presença de Jesus. Provavelmente ouvindo alguma coisa de Jesus. Ou pelo menos vendo Jesus agir, vendo Jesus tratar as pessoas, vendo, como o pastor João falou muito bem aqui, sobre Mateus 11, 28 em diante, aprendendo com Jesus, vendo como é que Jesus faz, como é que ele tratava as pessoas, como é que ele se conduzia. Então, querido, nós temos feito isso aqui às quartas-feiras, sentado com Jesus e aprendido dele, ouvido a sua palavra, vendo o seu modo de agir, vendo o seu modo de operar, para que nós possamos viver aquilo que ele tem para nós. Ele escolheu isso, querido, preste atenção. No caso dos demônios, ele fazia oprimido. Aqui não, foi voluntário, foi por amor, foi por gratidão por aquilo que Jesus havia feito na vida dele. Na visão daquele homem, nada mais era importante do que estar na presença de Jesus. Agora imagina, querido, quantos anos, a Bíblia não diz, mas quanto tempo ele passou por aquela situação? Será que ele não tinha outras coisas para fazer ou para resolver? Será que ele não tinha outros planos, outros projetos, outros sonhos a realizar? É claro que tinha, ele era normal, igual a mim, igual a você.
Mas naquele momento, o mais importante era estar na presença de Jesus. Naquele momento, o mais importante era aprender de Jesus. Até porque, se nós formos olhar os evangelhos, a Bíblia, pelo menos, não registra que ele tenha se encontrado com Jesus novamente. Se ele perdesse essa oportunidade de estar com Cristo, de aprender com Cristo, talvez ele não teria outra oportunidade. Pode até ser que no futuro ele tenha feito parte de alguma igreja lá na frente. Mas até aqui, ele não teve um encontro com Cristo, ele não teve outra oportunidade de estar com Cristo, pelo menos não registrado nas Escrituras. Então aquele era o momento dele com Deus. Aquele era o momento que ele tinha que aproveitar ao máximo. E nós precisamos aprender, querido, a discernir esses momentos da nossa vida. Temos projetos? Claro que temos. Jesus revelou que esse homem tinha família, então será que ele não deveria voltar para a sua família? Provavelmente sim, mas naquele momento o mais importante era estar com Cristo. Naquele momento o mais importante era aprender dele. Naquele momento o mais importante era estar aos pés de Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando, meu irmão, mas nessa noite você escolheu estar aos pés de Jesus. Nesse momento você tem projetos, você tem lutas, você tem adversidade, você tem sonhos, você tem tantos quereres no seu coração, mas para você, nessa noite, você escolher, não, eu tenho tantas coisas para resolver, mas nesse momento o mais importante ainda é estar sentado aos pés do meu Senhor, recebendo as suas orientações, recebendo fé, recebendo fortalecimento. Você que está nos assistindo pela internet, você escolheu nesse momento parar tudo e ouvir uma palavra que vai te edificar, que vai te fortalecer, e eu tenho certeza, meu irmão, que Jesus está chegando até você. Aleluia! Porque às vezes a gente pensa hoje, não estou vendo Jesus, Jesus não veio até mim. A Bíblia nos diz, querido, João capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Toda vez que a palavra de Deus é pregada com verdade, com fidelidade, é Jesus chegando até nós. Se a palavra chegou, Jesus chegou. Então nessa noite, Jesus está chegando até nós por intermédio da sua palavra. Amém? Então aquele homem, ele valorizou a presença de Jesus. Aquele homem, ele valorizou ouvir aquilo que Jesus tinha para a vida dele, assim como nós hoje. Depois que ele ouviu, depois que ele viu Jesus, depois que ele se assentou aos pés de Cristo, aí ele pediu. E dentre tantas coisas que ele pediu, eu achei isso maravilhoso. Versículo 18. Obrigado, Jonas. A Bíblia vai nos dizer que ele orou, que ele pediu ao Senhor, porque ele viu o povo rejeitando e repelindo Jesus, então Jesus estava indo embora daquele lugar. E ele foi pedir, e pediu com insistência, perseverou em pedir, falando, Senhor, eu quero ir com o Senhor. Em outras palavras, eu quero estar na tua presença. Em outras palavras, Jesus, fica comigo. Senhor, não me abandona, não me deixa aqui. Meus irmãos, se na igreja tivesse mais, Jesus, fica comigo, e menos, Jesus, me dá, nós experimentaríamos um avivamento em pouco tempo. Nós veríamos o poder de Deus se manifestando, a glória de Deus, pessoas curadas, pessoas entrando pelas igrejas, sendo salvas, sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, famílias sendo restauradas, pessoas sendo libertas das drogas, dos vícios, dos pecados. Mas o problema é que tem pouco fica comigo, Jesus, e muito me dá. Eu quero. Não que Jesus não tenha ensinado a pedir, ele ensinou a pedir, mas o principal é ficar com Ele. Aquele homem pediu, eu quero ficar com Cristo, eu quero ir com o Senhor. E isso me chama a atenção para uma segunda coisa, com relação ao pedido dele. Ele pediu para ficar com o Senhor, porque aquela cidade havia rejeitado a Cristo. Em outras palavras, ele não queria ficar onde Cristo era rejeitado. 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 Mas o problema
Hoje nós, da igreja, queremos ser muito aceitos num mundo que tem rejeitado a Cristo. Em todo o seu comportamento, em todas as suas filosofias e pensamentos, o mundo de hoje, o sistema mundano de hoje tem rejeitado a Cristo. Aquele homem falou para Cristo assim: Senhor, se eles não te querem, eu também não quero não, eu quero ir embora com o Senhor. Precisamos, queridos, acordar para isso. Esse sistema mundano foi um sistema que crucificou e matou a Cristo. Como é que nós podemos esperar ser aceitos por um mundo que crucificou o nosso Mestre? Estar nesse mundo, estar inserido nesse sistema, só tem um objetivo para nós como cristãos, que é pregar o Evangelho, só isso. E não participar desse sistema. Aquele homem falou: não, Cristo me libertou. Se esse lugar não me quer, se esse lugar não quer o meu Senhor que me libertou, eu quero ir com Ele, eu não quero ficar aqui, eu não quero fazer parte disso, eu não quero me envolver mais nisso, esse lugar já não me pertence mais, porque agora eu sou de Jesus. E ele insistiu nesse pedido. E Jesus, eu li isso e reli isso, já li comentários sobre isso, mas eu achei maravilhoso que Jesus respondeu a ele de uma forma que ele não esperava, mas ampliou aquilo que ele pediu. Ele queria sair dali, não queria? O que Jesus falou para ele? Sai daí, mas você não vai poder vir comigo, mas vai para a sua casa. Vai falar do amor de Deus, vai falar da graça de Deus, vai falar da compaixão de Deus em te libertar, em te ajudar, em te abençoar. Então, de certa forma, Jesus respondeu a ele, atendeu o pedido dele, não da forma que ele queria. Em segundo lugar, Jesus mostrou para ele e para nós um grande ensinamento, que é o seguinte: seguir a Cristo, estar com Cristo, vai muito além de uma presença física. Porque Jesus, nós sabemos, ele morreu e foi elevado aos céus. Alguém tem a presença física de Jesus com você todos os tempos? Jesus está presente fisicamente aos nossos olhos aqui hoje? Não. Como é que eu sigo a Cristo? Como é que eu ando com Cristo? Como é que eu carrego Cristo comigo? Através da minha postura, através do meu comportamento, através da transformação do meu caráter, através do meu amor e dedicação a Ele. Então, Jesus, de uma certa forma, ensinou aquele homem que estar com Cristo, seguir a Cristo, caminhar com Cristo, vai muito além de uma presença física, mas de um comportamento, de uma vida dedicada, de um amor dedicado ao Senhor. Então, aonde quer que ele estivesse, ele poderia estar com Cristo, vamos dizer assim, ele poderia seguir a Cristo, ele poderia estar no caminho de Cristo, mesmo sem naquele tempo estar com Cristo presencialmente ao lado dele. Então ele respondeu, atendeu aquele homem? Sim ou não? Atendeu. Trazendo isso para nós. Muitas vezes Deus nos atende, querido, mas não do jeito que a gente esperava. Mas Ele faz o melhor, amém? Aquele homem, ele saiu daquele lugar, ele recebeu, vamos dizer assim, uma revelação que ampliou o entendimento dele. Ah, então quer dizer que eu não preciso estar na presença física de Jesus para que eu esteja no caminho dele? Será que eu não preciso estar na presença física de Jesus para que eu siga o mandamento dele, esteja com ele? Jesus trouxe uma revelação daquilo que aconteceria no futuro a partir de Atos capítulo 2, em que a igreja foi inaugurada, vamos dizer assim, e seguiu o seu caminho. Jesus já não estava mais presente fisicamente, mas estava sempre com os seus discípulos. Nessa noite, Jesus não está mais presente fisicamente, mas Ele está sempre com cada um de nós. Ele mesmo disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, quando você orar, quando você receber uma resposta de oração, antes de reclamar, antes de murmurar, perceba o quanto Deus está fazendo, perceba o que Deus está fazendo em seu favor, e perceba às vezes que está fazendo algo muito maior do que você está esperando.
Se Jesus estivesse fisicamente com ele, se fosse atender esse pedido que ele falou aqui, quando Jesus morresse, por exemplo, já não estaria mais presente. Se Jesus fosse andar fisicamente com cada um de nós, ele só poderia andar com um de nós. Então, se ele fosse contigo para o trabalho, o que ele ia fazer comigo? Se ele estivesse aqui no Brasil, o que ele ia fazer com os irmãos que estão lá na China? Perceba que aquilo que ele ensinou aquele homem foi profundo e ampliou ainda mais aquilo que Deus poderia fazer na vida dele através da vida dele. Então, nessa noite, talvez você esteja orando. Talvez alguma resposta que veio, alguma ação de Deus que veio, você não entendeu. Mas eu quero dizer, meu irmão, Deus sempre faz o melhor. Deus sempre expande, Deus sempre leva além, Deus sempre faz mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, mas Ele sempre faz tudo aquilo que Ele pode fazer de melhor por nós. Então, se você está aqui nessa noite, você não está aqui em vão, meu irmão. Se você tem participado aqui conosco às quartas-feiras, tem nos assistido, você não está fazendo isso em vão. Deus tem um propósito, Deus está trabalhando, Deus está construindo algo em nossas vidas e através de nós, para que o nome dEle seja conhecido e glorificado. Amém? Esse homem, então, obedeceu o mandamento do Senhor. E eu gosto do texto de Marcos que diz que ele foi para Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades, por isso esse prefixo Deca, quer dizer 10 cidades que haviam naquela região. Então ele não foi pregar só para a sua família, mas ele começou a falar do amor de Deus e testemunhar de Jesus em 10 cidades, em 10 localidades, abrangendo o ministério de Jesus, abrangendo a pregação do Evangelho, alcançando o povo sem ser judeu, num tempo que Jesus ainda estava só pregando para os judeus. Então perceba, ele foi um pioneiro naquilo que o Senhor mandou que ele fizesse. Deus fez muito mais pela vida dele do que ele esperava, do que ele pediu. Então nessa hora, meu irmão, se anima. Se Deus não fez ainda, é porque não chegou a hora. Se Deus não fez ainda, ou não fez do jeito que você queria, porque do jeito que a gente queria não era o melhor. Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Continue orando, continue insistindo, continue pedindo, porque na presença de Jesus é o lugar certo de milagres para as nossas vidas. Diga amém, diga graças a Deus, diga aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Se coloque de pé, vamos orar. Quero fazer 2 orações. Primeira oração. Qual o milagre que você precisa hoje? Feche seus olhos. Aquele homem não sabia que Jesus ia passar ali. Aquele dia para ele era um dia comum de morte, de dor, de sofrimento. Como o texto diz, de feridas auto-infligidas. Para ele ia ser mais um dia de túmulo, de sepulcro, de desesperança, de dor. Mas Jesus resolveu passar ali. Só você sabe as dores que você enfrenta, só você sabe as aflições pelas quais você passa, só você sabe o que você tem enfrentado, mas Jesus resolveu passar aqui hoje, trazer aqui hoje. Não sei como, mas essa mensagem chegou até você aí no seu celular, na sua internet, no seu computador, onde quer que você esteja assistindo. Não é por acaso estarmos aqui, não é por acaso isso estar acontecendo. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, o Senhor continua sendo o mesmo Deus de milagres. O texto nos diz claramente que o Senhor foi até aquele homem, não porque ele pediu. Talvez houvesse um anseio no coração dele, mas a Bíblia não revela uma oração. O Senhor conhece o coração de todos nós. Talvez nós nem tenhamos coragem de falar certas coisas, mas o Senhor conhece o coração de cada um. E o Senhor, pela sua compaixão, pela sua infinita graça e misericórdia, venha ao nosso encontro nessa noite. Eu te peço, faz milagres, Senhor.
quebra as resistências demoníacas, quebra toda ação maligna, ó Pai, no nome de Jesus, e faz milagres, faz libertações, faz curas, traz provisões, faz maravilhas, restaura relacionamentos, restaura casamentos, restaura famílias, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, traz vida àquilo que estava morto, Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, traz cura ao coração, traz cura à alma, traz cura ao corpo físico, Senhor, faz as tuas maravilhas, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai, porque nós cremos num Deus de milagres. Ainda que tenhamos tido a ajuda de várias pessoas e que não resolveu, ainda que esteja durando anos e anos e nada se resolve, que essa seja a noite do milagre nas nossas vidas, que essa seja a noite da mudança, da transformação das nossas vidas, das nossas circunstâncias, para a glória do Teu nome, Pai. E a segunda oração que eu quero fazer é a oração que esse homem fez. Fica comigo, Jesus. Você pode dizer isso essa noite? Senhor, fica comigo. Senhor, fica comigo, Pai, no meio das minhas lutas. Fica comigo, Pai, no meio das minhas fraquezas. Fica comigo, Senhor, no meio dos meus medos, dos meus anseios. Fica comigo, Senhor. Ó Deus, fica comigo no meio desse mundo mau. Fica comigo, Senhor. Fica comigo no meio, como a Tua palavra mesmo nos diz, que o Senhor nos enviou, como ovelhas no meio de lobos. Ó Pai, fica comigo. Como vencer os lobos, sem o Senhor conosco, nos guardando. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que nos protege do lobo, da onça, dos inimigos, dos ursos, dos leões. Você pode levantar a sua mão nessa noite e dizer: Pai, fica comigo, Jesus. Fica comigo, Senhor, fica comigo. Ah, Pai, fica comigo. Eu quero continuar como esse homem disse aqui, como ele estava aqui em perfeito juízo. Senhor, fica comigo. Eu quero continuar em perfeito juízo. Fica comigo, Senhor, porque eu quero manter aquilo que o Senhor fez na minha vida. Fui liberto de tantas coisas. Fui transformado em tantas coisas. Fica comigo, Pai. Porque eu não quero voltar a ser quem eu era. Eu não quero voltar para os sepulcros. Fica comigo, Senhor, porque eu quero estar aos pés do Autor da vida. Eu quero estar aos pés do Deus Todo-Poderoso. Eu quero estar aos pés daquele que me salvou, daquele que me libertou, que me transformou. Ah, Senhor, fica comigo. Não me tira como Davi clamou. Não me tira Teu Espírito Santo, Senhor. Fica comigo. Fica comigo, Pai. Ainda que me falte dinheiro, ainda que eu não tenha tanto dinheiro quanto eu gostaria, ainda que eu não tenha a saúde que eu gostaria de ter, mas, Senhor, fica comigo, porque o Senhor é mais importante. Fica conosco, Pai. Fica com essa igreja, Senhor. Fica com os pastores dessa igreja. Fica conosco, Pai. Fica com o pastor Roberto, com o pastor João, comigo. Fica com os nossos diáconos, Senhor. Fica com os nossos obreiros. Fica com os nossos membros, os nossos funcionários. Ah, Senhor, fica nessa igreja. Fica com o pastor Isaquiel lá no Peru, Pai. Com aquela igreja que ele está cuidando lá. Fica conosco, Senhor. Não nos abandona, Pai, porque nós queremos estar contigo. Assim nós oramos, Pai, agradecidos ao Senhor pela Tua presença. Agradecidos ao Senhor pelo cuidado do Teu Santo Espírito conosco. Muito obrigado por tudo, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Diga graças a Deus, diga aleluia.